Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao Literatura Falada, que hoje traz um pouquinho da vida de um grande escritor brasileiro, Lima Barreto. Você sabia que a vida e o fim da vida do Lima Barreto foram tão ou mais dramático do que a própria vida e o fim da vida do Policarpo Quaresma, que é um personagem criado por ele? Pois é, trata-se de uma trajetória peculiar de um escritor que ganhou reconhecimento décadas depois da sua morte e é uma referência nos dias de hoje e que merece ser retomada. Enquanto eu falo brevemente sobre algumas particularidades da vida do Lima Barreto, eu vou disponibilizar algumas imagens, né? Veja que as imagens têm resolução bem baixa, mas merecem ser observadas, ser vistas. Há algumas muito curiosas, inclusive uma de quando ele era estudante e ele está em meio aos alunos, todos dispostos de maneira organizada, ele também, mas ele olha sorrateiramente para o lado, meio fugidio, né? Uma foto, uma imagem muito curiosa e que, a meu ver, revela muito aí do escritor. Bom, vamos lá. Não foi apenas, como eu disse, o Policarpo Quaresma que teve um fim triste, né? O seu criador, que se chamava Afonso Henriques de Lima Barreto, também o teve. O Lima Barreto, ele, como eu disse, ele foi reconhecido tardiamente, né? Depois da morte dele, que foi em novembro de 1922, quando ele tinha 41 anos, a sua obra, a sua pessoa caíram no esquecimento. E levaram décadas, assim, várias décadas, para que recebessem a atenção que merecem. Lima Barreto deu vida a excluídos sociais nas suas obras, nos seus contos, nos seus romances, né, como bêbados, miseráveis, e fez com que eles participassem das páginas das letras brasileiras. E talvez isso se deva à sua própria descida ao submundo da época, que foi parte do seu cotidiano. O autor de Clara dos Anjos e Triste Fim de Policarpo Quaresma sempre teve vida difícil. Lima Barreto foi um escritor marginal que sofreu preconceito por ser, como diriam, mulato, por ser alcoólatra e por registrar coloquialismos em seus escritos. Foi recusado em todas as vezes que se candidatou à Academia Brasileira de Letras. Lima Barreto era neto de escravos, filho de um tipógrafo e de uma professora primária. Aos 6 anos, perdeu a mãe para a tuberculose, ingressou na escola politécnica para fazer engenharia, mas teve que desistir do curso no 3º ano, pois o seu pai, um alcoólatra, havia sido internado em um manicômio. Lembrando a vocês que, na época, os alcoólatras eram internados em hospícios e tratados como doentes mentais. Pouco mais tarde, também Lima Barreto se entregaria à bebida e também seria internado em um hospício, aliás, mais de uma vez. Uma dessas vezes foi na noite de Natal de 1919. Dessa vez, ele registrou, essa temporada que ele passou no hospício, ele registrou em tiras de papel como era o tratamento e o cotidiano que recebia com relação aí ao seu vício na bebida, né? Esse material resultou em uma obra sua que é menos conhecida, que se chama Diário de um Hospício, e que mostra um pouco do que eram esses locais, né? Algo próximo ao inferno, segundo ele deixa ver. Eu cito aqui uma passagem. Só vemos uma grande abóboda de trevas, de negro absoluto. Não é mais o dia azul cobalto e o céu ofuscante. Não é mais o negror da noite picado de estrelas palpitantes. É a treva absoluta, é toda a ausência de luz. Ele escreveria numa tira, né, que depois seria integrada à obra. Veja que as suas reflexões, né, que ele elabora aí a lápis em tiras de papel que ele conseguiu encontrar, que ele conseguiu arrumar, são, além de muito tristes, muito lúcidas. Olha só o que ele diz a certa altura. Não é só a morte que iguala a gente. O crime, a doença e a loucura também acabam com as diferenças que a gente inventa. Ele nunca conseguiu deixar a bebida e chegou a ser encontrado por um amigo, Antônio Noronha dos Santos, mendigando, deitado em uma sarjeta.
Ele morreu, como eu disse, aos 41 anos, morreu de ataque cardíaco e seu pai sobreviveu a ele por 2 dias. É um dos maiores escritores brasileiros, Lima Barreto. É isso aí. Se gostou, deixa o seu like, não esqueça de se inscrever no canal e até o nosso próximo encontro.